Olá, turma! Vamos estar de volta aqui com mais uma aula, né? Estamos de volta, na verdade. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós começamos aí falando sobre logaritmos, né? A função logarítmica. E a gente começou a aprender sobre os elementos, a aplicação. E na aula de hoje nós vamos estudar algumas propriedades. Eu quero que você me acompanhe do outro lado da telinha, fazendo as anotações aí das páginas na sua agenda, tá? Hoje é um dia muito bom de estudar, quarta-feira, né? Dia 13, né? É dia 13 de maio. Então, nós vamos começar a explorar um pouco... Dia 13 não, dia 12, né? Vamos explorar um pouquinho mais sobre as propriedades da função logaritmo, né? Mais propriedades do logaritmo, que são as propriedades operatórias. Assim como na potenciação nós temos as propriedades, na função logarítmica também, nos logaritmos nós temos algumas propriedades que devemos segui-las, né? E vamos estar falando aqui para vocês, fazendo aqui a aplicação de exemplos e com certeza dando mais para você aí uma base, né, de como fazer o cálculo, a resolução de uma questão que envolve essa função. Bom, então nossa aula de hoje vai ser baseada aí na página de número 51 do livro didático e vamos explorar até a página de número 53, tá bom? Então peço que você me acompanhe nesse momento aí, dando ênfase na nossa aula, né? A gente vai começar falando aqui sobre as propriedades. Então, propriedades operatórias do logaritmo. Nós vamos estar fazendo aqui uma abordagem sobre as principais propriedades. É claro que a gente vai começar a entender um pouco mais sobre a aplicação de logaritmos, essas propriedades logarítmicas, quando nós fizermos uma abordagem aí sobre a mudança de base, né, que é uma outra propriedade. Mas enfim, vamos lá para a nossa aula de hoje. Acompanhe aí. A primeira propriedade que a gente já sabe e a utilização dela é essencial, né? Dá muito aí em relação ao logaritmo. Nós podemos verificar aqui com o próprio logaritmo, né? Observe que logaritmo de b na base a é igual a b igual a elevado a x, ou seja, o valor aí do logaritmando, né, vai ficar igual a base elevada a um expoente x. Bom, através desse conceito aqui de logaritmo, a gente vai começar a entender um pouco mais sobre suas propriedades. A primeira propriedade é a propriedade do logaritmo do produto. O que é produto na matemática? Produto significa multiplicar, né? O produto é a multiplicação. Então, a primeira propriedade, assim como na potência nós temos a potência de mesma base, nós multiplicamos as bases, né? Na potência de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Aqui no logaritmo nós também temos essa propriedade. Eu quero que vocês vejam com bastante clareza como é aplicado. Bom, então observem aí, pessoal. Na propriedade do logaritmo de um produto, né, nós temos aqui, ó, logaritmo de a vezes b na base c é igual ao logaritmo de a na base c mais logaritmo de b na base c. O que aconteceu aqui, professor? Qual é a mágica? Qual é o mistério para resolver essa questão e que envolve essas propriedades? Primeiramente, olha só, nós temos aqui números, né? Vocês podem observar que são letras, mas nós podemos representar por números, tá bom? Esses números, eles estão aqui na forma algébrica, ou seja, estou utilizando letras, mas vou utilizar na forma numérica, né? Com vocês exemplos, exercícios, a mesma propriedade. E o que eu preciso fazer? Olha só, pessoal, se o número que está dentro do parêntese, ele está multiplicando, consequentemente pela nossa propriedade, nós podemos fazer ele somar. Lembre-se, a vezes b é a mesma, logaritmo de a vezes b na base c é a mesma coisa que logaritmo de a na base c mais logaritmo de b na base c. Observe que a minha base continua aqui, ela continua. O a ele separou, a propriedade que separa a multiplicação é a soma, tá? Tudo que eu multiplico eu adiciono. Então, por exemplo, se nós tivéssemos aqui logaritmo de 2 vezes 4 na base 2,
como é que a gente vai fazer, professor? Vamos pegar um exemplo aí na parte numérica para mostrar para vocês. Vamos lá. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo para a gente entender aqui essa situação. Olha só, turma. Nós temos aqui, por exemplo, logaritmo de 4 vezes 8 na base 2, né? Observem que, pela propriedade, o 4 vai ficar separado somando com o 8, né? Na base 2, no logaritmo. Então, o logaritmo de 4 vezes 8 na base 2 é igual ao logaritmo de 4 na base 2 mais logaritmo de 8 na base 2. Bom, se vocês lembram nas aulas que nós tivemos anteriormente sobre logaritmo, nós temos como resolver essa fórmula aqui e essa aqui, né? Qual é o número que eu elevo à base 2 que é igual a 4? É o 2, né? Qual é o expoente? É o 2. Então, qual é o expoente de 2 que eu elevo a ele é igual a 8? É o 3, né? Pela propriedade, 2 elevado ao cubo é 8 e 2 elevado ao quadrado é 4. Então, resolvendo aqui essa situação, nós teríamos, ó, logaritmo, né? De 4 vezes 8 seria logaritmo de 2, né? Seria aqui, ó, logaritmo de 2 de 4 na base 2 é 2 e logaritmo de 8 na base 2 é 3. Então, logaritmo de 4 vezes 8 é igual a 5. É verdade isso, professor? É. Quanto que é 4 vezes 8? 32. E qual é o logaritmo de 32 na base 2? É 5. Essa aí é a nossa resolução para essa aplicação. Vou recapitular novamente. O logaritmo, né, na multiplicação aí, que é o produto, né, o logaritmo de produto é igual à soma dos logaritmos aqui em relação aos dois números, né? Essa é a nossa correção para essa situação, beleza? Muito bem, agora vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade é a propriedade do logaritmo de uma potência. Pessoal, é muito importante que vocês relembrem as propriedades da potenciação, porque através dela que nós vamos utilizar aqui a nossa resolução. Bom, logaritmo de uma potência, observe aqui, ó, logaritmo de b elevado a c na base a, olha aí, de novo, logaritmo de b elevado a c na base a é igual a log ac, né, o c, que ele estava aqui no expoente, ele passa multiplicando, vezes logaritmo de b na base a. Como assim, professor? Como é que o senhor fez esse mistério? Observem, o meu expoente aqui, ó, indicado pela seta, ele sai daqui do expoente de b e vem aqui como um número multiplicando o logaritmo todo. Mas vocês só vão entender essa situação com um exemplo real numérico, né? Essa parte algébrica eu quero que vocês entendam também, para vocês poderem determinar uma resolução aí, uma questão, tá bom? Vamos lá, turma. Nesse momento eu peço que você acompanhe aí o nosso exemplo para você entender a aplicação dessa propriedade, tá bom? Vamos lá. Temos aqui, ó, logaritmo de 2 elevado ao cubo na base 2. Observem que se formos resolver essa potência aqui, nós teríamos 2 elevado ao cubo é 8, né? Então seria do logaritmo de 8 na base 2. Isso aqui é um exemplo bem simples para você entender como é feito e é provado que é verdadeira essa propriedade. Olha só, o que nós temos que fazer? O que era expoente, ele vai passar multiplicando, né? Ele vai virar aqui uma constante. Ou seja, esse número aqui do expoente ele vai estar multiplicando aqui antes do logaritmo, tá? Ele era expoente, passa multiplicando. Então, fazendo essa utilidade da propriedade, vamos lá. Vai ficar 3 estava no expoente, ele passa multiplicando, tá aqui ele. Log de 2, né, na base 2. Então, qual é o logaritmo de 2 na base 2? É 1. Por que 1, professor? Porque 2 elevado a x é igual a 2, né? Então, 2 elevado a 1 também é igual a 2. Então, isso implica que logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. Então, 3 vezes 1 é igual a 3. É verdade que logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3? É verdade? Sim, professor, é verdade. Porque 2 elevado ao cubo é 8, 8 na base 2, né? Então, qual é o número que eu elevo ao cubo que é igual a 8? É o próprio 3. Então, é verdade aí
o estudo dessa propriedade, tá bom? Não esqueçam que essa propriedade de potência e de equação logarítmica nós já falamos nas aulas anteriores, tá bom? A gente está complementando aqui para ajudar vocês a entenderem bem melhor esse assunto. Bom, já falamos de duas propriedades, a propriedade do produto e a propriedade da potência. Temos uma próxima propriedade, que é a propriedade do quociente. Vocês lembram em potência que na divisão de potência de mesma base você repete a base e subtrai os expoentes? Na próxima propriedade aqui do logaritmo não é diferente. Nós vamos fazer isso. Olha só. Logaritmo de um quociente, né? Temos logaritmo de A sobre B na base C. Vai ser igual, olha aí, gente. Logaritmo de A na base C menos o logaritmo de B na base C. O que nós fizemos em relação aqui o numerador e o denominador? Eles saíram subtraindo. Ou seja, se a minha propriedade estiver na forma de subtração, eu posso transformar ela na forma de fração. E, constantemente, né, na forma análoga, nós teremos, se ela estiver na forma de divisão, nós poderemos transformar na forma de subtração, tá bom? Lembrando que vai separar aí esses números, tá bom? Vou trazer um exemplo para vocês verificarem como é feita a aplicação. Vamos lá para o exemplo. Acompanhe aí, turma. Olha só, nós temos aqui logaritmo de 16 sobre 2 na base 2. Eu fiz esse exemplo para vocês entenderem como é feita a aplicação aí dessa propriedade. O que a propriedade nos diz? Diz o seguinte, que nós temos que pegar aqui o numerador, né, e subtrair com o logaritmo aqui do denominador. Olha só, 16 dividido por 2 vai dar 8, né, na forma direta aí. Eu coloquei dessa forma aí para vocês entenderem, né? 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, qual é o logaritmo de 8 na base 2? É 3. Nós temos que encontrar como resposta 3, certo? Então, fazendo aí a resolução, vamos lá. Logaritmo de 16 na base 2, que aqui é o numerador, menos o logaritmo de 2 na base 2, que é o denominador, certo? Mas qual é o logaritmo de 16 na base 2, professor? É 4. E qual é o logaritmo de 2 na base 2? É 1. Então, 4 menos 1 é igual a 3. Provamos mais uma vez que é verdade. Por quê? 16 dividido por 2 vai dar 8, né? E 8, observe que 8, né? O logaritmo de 8 na base 2 é 3, porque 2 elevado ao cubo é 8. Então, a resposta também da propriedade está correta. Beleza? Bom, agora vamos lá para a nossa conclusão das propriedades. Quero que você anote aí as propriedades que nós utilizamos hoje. Está aqui, ó. Essas são as propriedades. Logaritmo de B vezes C na base A é igual ao logaritmo de B na base A mais logaritmo de C na base A. Segunda propriedade, logaritmo de B sobre C, né, que nós trocamos a ordem aqui, é na base A igual ao logaritmo de B na base A menos logaritmo de C na base A. E a terceira propriedade, logaritmo de B elevado a na base A, alfa, é igual a A vezes logaritmo de A na base B, né, ou de B na base A. Essa aí é as propriedades que nós estudamos hoje. São 3. Tem uma quarta propriedade que eu não vou citar agora, porque a gente vai estudar quando estivermos falando da mudança de base, tá bom? Bom, então anote essas propriedades no seu caderno e vamos agora para os exemplos que o livro nos proporciona, né? Mais especificamente como exercício. Então, cuidado aí com essa propriedade aqui, gente. Olha só, logaritmo de B elevado a C na base A é diferente de logaritmo de B na base A elevado a C. É diferente por quê, professor? Porque aqui, ó, todo esse logaritmo está elevado a C. Aqui somente o B está elevado a C. Então, por isso que é diferente, tá bom? Aqui, ó, todo o logaritmo está elevado a C. E aqui somente o B, né? O logaritmando está elevado a C. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá para os exemplos. Utilizando aí os exemplos da página 52 do livro didático de vocês, temos aí a questão de número 13. Assinale V se a afirmação for verdadeira e F se for falsa. Temos aí a primeira. Logaritmo de 6 na base 10 é igual ao logaritmo de 2 na base 10 mais logaritmo de 3 na base 10? Como é que eu provo, professor, se é verdadeiro ou é falso? Eu tenho que resolver?
Não necessariamente, você só precisa verificar através da fórmula. Bom, que propriedade a gente consegue enxergar aqui? É a propriedade do produto, né? Mas como assim, professor, do produto? Bom, vocês conseguem enxergar que 2 e o 3 aqui, eles podem multiplicar? Então, nós vamos ter logaritmo de 2 vezes 3, né? Observem que nós separamos, né? 2 vezes 3, que é igual a quanto? A 6. Então, logaritmo de 6 na base 10 é igual ao logaritmo de 6 na base 10. Nós tínhamos aqui a propriedade, né? E nós distribuímos para chegar na nossa origem. Então, a questão que vocês têm a resposta e quer chegar na pergunta, né? Essa é a lógica para essa questão. Você tem a resposta e quer chegar na pergunta. Qual é a pergunta aqui, professor? É logaritmo de 6 na base 10. É verdade que logaritmo de 2 na base 10 mais logaritmo de 3 na base 10 é igual ao logaritmo de 6 na base 10. Ah, professor, mas se eu for resolver isso aqui na forma aí que eu aprendi sobre logaritmo, eu consigo chegar na resposta? Sim. Não esqueça ainda a propriedade do logaritmo da base 10, né? Logaritmo de 10 elevado a 0 é igual a 1. Logaritmo de 10 elevado a 1 é igual não, 10 elevado a 0 é igual a 1, 10 elevado a 1 é igual a 10 e assim por diante, né? Bom, temos agora a nossa próxima propriedade, ou nossa próxima questão. Nós temos aí a letra B. Então, nesse caso, a afirmação aqui ela é verdadeira, né? A letra A é verdadeira. Vocês vão marcar aí como verdadeira, tá bom? Temos a letra B. A letra B, vamos lá para a letra B, acompanha aí, turma. Logaritmo de 2 na base 3 é igual a logaritmo de 10 na base 3 menos logaritmo de 5 na base 3? Como é que eu vou provar se é verdade, professor? Pela propriedade. Você consegue enxergar aqui que essa propriedade aqui é a propriedade do quociente? Sim ou não? Sim, né? Por quê, professor? Olha só, observe que esse número aqui, ele pode estar representado através de uma fração. Então, voltando para a fração, nós vamos ter como? Logaritmo de 3 na base 10 menos logaritmo de 5 na base... logaritmo de 10 na base 3 menos logaritmo de 5 na base 3 vai ser igual ao logaritmo de 10 sobre 5 na base 3, né? Pode até colocar entre parênteses aqui. Observe que o 10 numerador e o 5 denominador. Bom, quanto que é 10 dividido por 5? 2. Então, logaritmo de 2 na base 3 é igual a logaritmo de 2 na base 3. Então, essa questão aí, essa afirmação, ela é verdadeira. Lembre-se que nós voltamos aqui, ó, para chegarmos na nossa origem. Nós voltamos à propriedade, né? Então, 10 menos 5, você não vai fazer assim, ó. 10 menos 5 é igual a 5. Não, não é assim que faz, tá? Segue a propriedade, faz a propriedade da divisão. Então, tudo que eu adiciono, eu multiplico. Tudo que eu subtraio, eu divido aqui na propriedade dos logaritmos, tá bom? Essa é a nossa base, né? Para fazermos a resolução aí dessa questão. Temos agora a letra C. Então, é a verdadeira letra B. A letra C, nós temos aí a letra C. Acompanha aí. Logaritmo da raiz cúbica de 7 na base 10. Professor, como assim na base 10? Turma, talvez eu não tenha falado, mas agora eu estarei falando aqui. Quando não aparecer aqui, ó, na base um número, significa dizer que essa base, o número que está aí é 10, tá bom? Vou repetir novamente. Quando o logaritmo não aparecer aqui, a base dele, significa dizer que a base é 10. Mas por que, professor, isso? Lembra da propriedade aqui em relação à raiz quadrada? Aparece aqui a raiz quadrada, o número 2 no índice? Não, não necessariamente, né? Não precisa aparecer, porque nós já sabemos que a raiz quadrada significa o expoente aqui, o índice é 2. A mesma coisa aqui no logaritmo. Se a base não aparecer, significa que a base é 10. Então, na leitura aqui, ó, é a logaritmo da raiz cúbica de 7 na base 10. Essa é a nossa leitura. Tá bom? Bom, então, logaritmo da raiz cúbica de 7 é igual a 1/3 do logaritmo de 7 na base 10. E agora, professor? Ajude-me.
nos ajude aí, porque não está entendendo não como é que faz essa resolução. Eu vou explicar para vocês bem passo a passo. Por isso que é importante que vocês relembrem aí as propriedades de potenciação, né? Eu acredito que nessa questão aqui, nós vamos utilizar a seguinte propriedade. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Vocês lembram dessa propriedade? Quem é que está aqui, ó? Olha só, esse 1/3, ele está multiplicando. Ele pode estar voltando aqui como expoente pela propriedade, né? Então, vamos lá. Olha só, olha o mistério aqui para a resolução. Nós pegamos logaritmo de raiz cúbica de 7 igual. Para onde foi 1/3, professor? Tá aqui, ó. 1/3, ele saiu daqui multiplicando e passou como expoente aqui do 7. Ele é um expoente, esse 1/3, então ele vai multiplicar. Se provavelmente alguém daqui sair para estudar na área de exatas, vocês vão estudar muito isso aqui lá em exatas, na parte de integral. Esse número aqui, ó, que está multiplicando, ele expoente, ele passa multiplicando lá em integral. Vocês vão estudar, tenho certeza, isso aí na qualquer área da matemática ou da engenharia. Bom, então 7 elevado a 1/3, né? Observe que aqui, ó, nós temos 7 elevado a 1/3. Pessoal, é verdade que nós podemos transformar esse número aqui numa raiz quadrada, né? Ou numa raiz cúbica, na verdade. Observe que o 7 elevado a 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 7. Como assim, professor? Para onde foi o 1? O 1 está aqui, ó, ele não está aparecendo também pela nossa propriedade, né? O 3 que estava na sombra foi para o sol, o 1 que estava no sol foi para a sombra, e essa é a nossa solução. Então, nós podemos afirmar que essa questão ela é verdadeira pela propriedade. Qual propriedade nós utilizamos aqui, professor? A propriedade aí da potência, né? A propriedade da potência. Então, nós temos aí um logaritmo de uma potência, nós fizemos a resolução, tá bom? Transformamos, primeiramente, olha só, pessoal, o número está multiplicando, ele passou para o meu expoente, depois o número que está expoente passou a ser índice e radicando, né? Expoente aqui do radical, do radicando, na verdade. Então, temos aí, gente, a nossa resolução para a letra C. Então, carimba que é verdade essa letra C, né? Temos agora a letra D. Letra D, vamos lá. Logaritmo de B mais C é igual a logaritmo de B mais C, mais logaritmo de C, em que B é maior que 0 e C é maior que 0. Falei para vocês agora há pouco, quando não tivermos aqui a base, qual é a base? 10. Então, a leitura é assim, ó. Logaritmo de B mais C na base 10 é igual a logaritmo de B na base 10 mais logaritmo de C na base 10, em que B é maior que 0 e C é maior que 0. Bom, vamos lá, né? Pessoal, nós falamos hoje para vocês sobre alguma propriedade da soma. Eu pergunto a vocês, nós falamos alguma propriedade da soma aqui nessa posição? Não, né, gente? Então, se a gente não falou nenhuma propriedade, não vai ter como a gente fazer isso aqui. Dizer que logaritmo de B mais logaritmo de C é igual a logaritmo de B mais logaritmo de C. Isso não existe, mas na explicação temos aqui, ó. Logaritmo de B mais C é igual a logaritmo de B vezes C. Isso aqui nós podemos fazer, né, pela propriedade, que nesse caso não seria possível. Olha só, isso aqui nunca vai ser verdade. O logaritmo de... Se seguirmos, olha só, se seguirmos a propriedade aí do produto, nós vamos chegar a essa propriedade aqui, ó, né? Essa seria a propriedade. Mas observe que essa propriedade aqui é do produto, mas essa propriedade aqui é soma. A gente não estudou sobre soma hoje, tá bom? Então, carimba essa letra D, que é falsa. Carimba com falsa aí, porque ela não é verdadeira, tá bom? Por quê, professor? Porque, ó, logaritmo de B mais logaritmo de C é resolução para o logaritmo do produto e não o logaritmo da soma. Beleza? Captou a mensagem? Tranquilo? Vamos para a letra E. Acompanhe aí, turma. Letra E. Logaritmo de B mais C é igual a logaritmo de B vezes logaritmo de C, em que B é maior que 0 e C é maior que 0. Pessoal, olha só.
eu falei para vocês, se essa ordem aqui tivesse trocada, até que eu diria que caberia alguma solução. Mas a gente vai explicar com um número para vocês verem como isso aqui não é verdade. Então, de cara, a gente já afirma que lá não é verdadeira. Vamos explicar aqui com números para vocês entenderem. Olha só. Vamos chamar de B igual a 1 e C 9. Vamos pegar dois números para a gente exemplificar essa situação. Se o B for 1 e o C for 9, vamos substituir aqui, ó, primeiro nessa parte, tá bom? Então, logaritmo de B mais C vai ser igual a logaritmo de 1 mais 9. Vocês concordam aqui, ó, que B vezes C vai ser 1 mais 9? Sim? Beleza. Então, logaritmo de B mais C é igual a logaritmo de 1 mais 9. Com isso, vamos ter igual, né? Logaritmo de 1 mais 9 vai ser 10. E qual é o logaritmo de 10 na base 10? É 1, certo? Logaritmo de 10 na base 10 é 1, porque 10 elevado a x é igual a 10, então x é igual a 1. Então, olha só, qual foi o valor que nós encontramos aqui? Ó? Foi 1, certo? Para essa situação, nós encontramos igual a 1. Agora, vamos pegar a mesma situação e fazer aqui no produto. Olha só, logaritmo de B vezes logaritmo de C é igual a logaritmo de 1 vezes logaritmo de 9. Lembre-se que o valor B é 1 e o valor C é 9, né? Isso é verdade? Vamos ver. Quanto que é logaritmo de 1 na base 10, professor? E quanto que é logaritmo de 9 na base 10? Logaritmo de 1 na base 10 é 0. E logaritmo de 9 na base 10 é igual a logaritmo de 9 na base 10. Multiplicando 0 por esse número, quanto que vai dar? Vai dar 0. Observe que a resposta aqui de cima deu igual a 1, a resposta aqui de baixo deu igual a 0. Então, nós podemos afirmar que essa questão aí, a letra E, ela é falsa, né? Vocês vão colocar aí, ó, o símbolo, que ela é falsa. Mas por que ela é falsa, professor? Porque logaritmo de B mais C é diferente do logaritmo de B vezes C, né? Essa aí é a explicação para essa situação da letra E. Tudo bem, turma? Tranquilo? Então fizemos a explicação aí da letra E. Vamos para a próxima? A letra F. Letra F, temos aí, ó, logaritmo de 5 na base 10 é igual a 1 menos logaritmo de 2 na base 10? Será que é verdade? Será que é falso? O que a gente vai fazer? Vamos resolver, né? Observem que logaritmo de 5 na base 10, vai repetir, né? É igual. Isso aqui, ó, não é a mesma coisa que logaritmo de 10 sobre 2? Professor, de onde o senhor tirou essa informação? Gente, observe que aqui nós temos o 1. Mas logaritmo de 10 na base 10 não é igual a 1? Sim. Então 10 dividido por 10 vai dar igual a 1. Então aqui o nosso numerador é 10. E o 2, de onde veio? Está aqui, ó. O 2 está aqui, ó. O 10, lembrando que ele veio aqui, ó. Por que deu 1? Porque logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1, tá bom? Então aqui é 10. Se eu quisesse reescrever, aqui ficaria logaritmo de 10, somente isso. Logaritmo de 10, tá bom? Então logaritmo de 10 menos logaritmo de 2 é igual a logaritmo de 10 dividido por 2. Quanto que é 10 dividido por 2? 5, né? Então seria logaritmo de 10 menos logaritmo de 2, como eu falei para vocês, ó, só trocar a ordem, tá bom? Então teríamos aí, ó, 1, logaritmo de 10 é 1 e logaritmo de 2 repete. Então logaritmo de 5, sim, é igual a 1 menos logaritmo de 2. Observem, turma, que aqui, ó, logaritmo de 10 dividido por 2 foi a própria... Troquem a ordem aqui também, porque aqui foi... Deixa eu trocar aqui a ordem para ficar melhor. Bom, fiz a troca aí para vocês não ficarem com dúvida, né? Logaritmo de 1 é a mesma coisa que logaritmo de 10, menos logaritmo de 2 repete, né? Então, logaritmo de 10 menos 2, olha só, 10 menos 2 aqui, ó, é a mesma coisa que 10 dividido por 2, que isso vai nos dar logaritmo de 1 menos logaritmo de 2, tá bom? Que é a mesma coisa que 5. 10 dividido por 2 vai dar 5, tá bom? Essa aí é a resolução da letra F, né? Letra F. Bom, agora eu vou deixar para vocês uma tarefa, tá bom? Quero que vocês anotem a agenda de hoje, o livro didático, a página 52 e 53, as questões 14, 16, 17, 18, 19.
5 questões para vocês fazerem hoje. Qualquer questão que vocês não conseguirem resolver, vocês mandem mensagem para mim, que eu vou estar ajudando a dar um suporte aí para vocês de como resolvê-las, tá bom? Bom, então finalizamos a nossa aula por aqui. No nosso próximo encontro vamos dar continuidade e explorar muito mais aí sobre o conceito de logaritmos, tá bom? Tchau, tchau, turma. Um grande abraço a todos.